realizando e depois a verdadeira religião. Então, esses três tópicos estarão tratados hoje aqui nessa mensagem de Tiago 1, 19 ao 27. E começando com o ouvir. E ele chama a atenção daquelas pessoas a quem ele se dirigia. Acho que todos vão se lembrar que lá no começo nós falamos que a carta de Tiago foi escrita para aqueles judeus que haviam fugido de Jerusalém. Pastor, está me ouvindo bem aí, né? Sim, tá bem. Então, Tiago escrevia para aquele povo, mas é uma carta considerada aí uma carta profética que alcança a nós também, chega aos dias de hoje, né? Porque somos nós também estrangeiros aqui na Terra. Nós falamos isso lá na nossa primeira aula. E agora ele adverte aos seus ouvintes, aquelas pessoas a quem ele se dirigia, a respeito da necessidade das pessoas pararem para ouvir mais. As pessoas são muito apressadas em falar, né? E aqui Tiago traz uma mensagem cifrada. Ele está falando de ouvirmos uns aos outros, mas ele fala também de ouvir a palavra de Deus. E ouvir essa palavra de verdade, profundamente. Nós vamos ver isso mais na frente. Então, não é simplesmente ouvir a palavra. É receber aquela palavra no coração e deixar que ela produza o efeito. Lembrem-se, nós vamos ver isso também, que a palavra de Deus é semente, e essa semente precisa germinar. Nós precisamos ser terra fértil, como aquela parábola que Jesus contou, né? Da semente que cai à beira da estrada, os passarinhos comem, a semente que cai sobre as pedras e não dá raiz, a semente que cai entre espinhos e é sufocada, a semente que cai na boa terra e produz 100 por 1. Então, nós devemos perguntar aqui já de pronto, que terreno nós somos nesse contexto apresentado por Tiago? A palavra de Deus que cai no nosso coração, que nós ouvimos e recebemos, ela vai produzir fruto ou ela vai ser sufocada pelos espinhos e angústias da vida, consumida pelos pássaros, que no caso somos nós mesmos, né, que estamos passarinhando pela terra, ou será que nós seremos como a rocha, que não recebe aquela semente, não deixa que ela dê raiz, ou nós ainda seremos uma terra fértil que produzirá a 100 por 1. Então, Tiago está chamando atenção para isso. Nós devemos parar para ouvir o nosso semelhante. É uma mensagem, é a primeira mensagem que Tiago está colocando aqui. Por isso, há um ditado que diz que nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Para ouvir mais e falar menos. Então, essa é a mensagem. E aí ele diz, não se apressem em falar e nem em se irar. Porque quando nós iramos, nós deixamos de dar o testemunho de Deus. Deus é amor. E o fruto da palavra, segundo Gálatas 5:22, é amor, mansidão, longanimidade, paciência, todos aqueles que nós já conhecemos. Então, quando a gente se ira, nós fugimos do padrão de Deus, que é Jesus Cristo, e nos tornamos carnais. E aí nós começamos a fazer mal para nós mesmos e para aqueles que falam conosco, aqueles que nós não estamos ouvindo, porque não há comunicação. Então, nós deixamos de ser embaixador de Cristo a partir do momento que a gente tem esse comportamento destoado da vontade de Deus ou dos ensinamentos bíblicos, né, da palavra de Deus para as nossas vidas. Então, nós devemos refrear a nossa boca, a nossa língua, que aqui tem um sentido também de palavra, né? Nós temos que refrear as palavras antes que elas saiam da nossa boca, porque elas produzirão efeito, e o efeito da palavra sob ira, ele é nefasto, então nós precisamos ter esse controle, e ouvindo mais, controlando esse falar, a gente também se ira menos, e a gente pode dar o testemunho que é a vontade de Deus para as nossas vidas. O próximo, por favor, aí, César. O próximo verso aí, que é o verso 20, aí pode passar, viu, César? Fala o seguinte, a ira humana não produz a justiça divina. Lembre-se que Deus é bondade, mas Deus também é justiça, e tudo que Deus faz, ele faz para promover a justiça, para promover a igualdade de direitos, a igualdade de relacionamento, para que as pessoas sejam equivalentes. Não há melhor
e nem pior, né? Ninguém maior do que ninguém. Nós somos todos filhos do mesmo Pai, integrantes da mesma família. E como integrantes dessa família de Deus, nós temos o mesmo tratamento. Então, não pode haver sombra de ira nas nossas atitudes, porque isso não é testemunho do padrão que Deus quer para nós, como eu já disse antes. Então, nós precisamos ter todo cuidado com as nossas condutas, com o nosso dia a dia, com o nosso mover e com o nosso falar, porque nós estamos dando testemunho de Cristo. Como eu disse na aula passada, nós somos embaixadores de Deus aqui na Terra. Nós somos enviados, então nós temos que dar testemunho. E o testemunho só pela palavra, ele não vai produzir nada na Terra. Ele precisa ser transformado. A palavra de Deus, aquela palavra que nós recebemos, ouvimos e guardamos no nosso coração, ela precisa ser transformada em atitude. E essa atitude, eu quero lembrar o que está escrito lá em Jeremias, capítulo 9, verso 23, também está aí, César, quando você puder passar, você pode passar 2 toques para frente. Lá em Jeremias 9, 23 está escrito: aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disto, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada. Eu sou o Senhor que falei. Então, Deus está dizendo aqui que ele tem um projeto, um objetivo para colocar o homem na terra, para trazer o homem à terra, que é para promover a justiça de Deus. E essa justiça nós vamos produzir imitando a Cristo. E imitamos a Cristo quando nós refreamos as nossas palavras, principalmente aquelas palavras agressivas, palavras de dor, para trazer palavra de conforto, de acolhimento, palavras que são realmente providas do coração de Deus. E nós só vamos fazer isso se nós estivermos com essa palavra realmente guardada em nosso coração. Por quê? Porque em nosso coração é um container. Lá em Eclesiastes, me parece, 3:11, existe uma versão que diz que Deus colocou um vazio no coração do homem para que o homem procurasse conhecer Deus. Outra versão diz que colocou um vazio no coração do homem e o homem não entende as obras de Deus. Então, existe essa vontade natural do homem de buscar a Deus. Isso é inato, Deus colocou isso no homem. Então, mesmo aquele selvagem perdido lá na Amazônia, ele tem essa vontade de buscar a Deus, porque Deus colocou, é intrínseco do ser humano. E nós, guardando essa palavra no nosso coração, não é possível que a gente guarde também coisas ruins. Nós falamos há umas 2 aulas passadas a respeito da fonte jorrar água doce e água salgada. Da mesma forma, o nosso coração não pode ser container ou recipiente de palavras boas, que é a palavra de Deus, aquela que nós guardamos em nós, e coisas ruins. No próximo verso, já o verso 21, está escrito: portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-lo. Então, é o que eu disse lá de Eclesiastes 3:11, né? Deus colocou a sua palavra em nosso coração, Deus colocou a sede de Deus. Pode passar para frente, César, essa página aí você pode passar ela toda. Isso, pode passar mais um. Ótimo. Estamos aí. Então, o nosso coração, ele era naquele mesmo, César, mas tudo bem, pode deixar aí, não tem problema não. Então, nós temos gravado no nosso coração essa sede, essa vontade de buscar a Deus. E essa vontade, essa conformidade também está confirmada lá, me parece que em João, que fala que nós somos templos de Deus, né? Nós somos templos do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, nós precisamos cuidar desse corpo que Deus nos deu. E a gente cuida desse corpo fisicamente, mas nós também precisamos cuidar dele espiritualmente, preparando para a grande obra do Senhor
onde nós somos também ceifeiros. Nós estamos aqui para fazer essa obra, para trazer essa vontade de Deus. Mas nós precisamos remover toda a impureza, porque, como eu disse, não pode haver no mesmo ambiente a palavra boa e a palavra ruim. E precisamos aceitar isso com humildade, porque não há grandeza em nós. Aquele que deseja se orgulhar, diz lá Jeremias 9:23, que se orgulhe somente disto, né, de conhecer a Deus e de demonstrar amor leal, que eu sou o Senhor, diz ele, né, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Então, é isso que é o nosso foco, é essa palavra. Então, nós temos que acolhê-la humildemente e ser embaixador e cumpridor dessa palavra aqui na terra. Porque quando nós não fazemos assim, então há orgulho em nós. E o orgulho é pecado, e o pecado fala de vaidade, fala da ambição, do luxo, da luxúria, que são coisas vãs que a gente busca aqui nessa terra, e isso ocupa o espaço da palavra de Deus em nosso coração. Com isso, nós fugimos do propósito, nós não somos mais embaixadores e mensageiros daquela palavra de Deus, e nós passamos a concorrer com Deus, querendo ser maior até do que ele. E aí é quando nós caímos em desgraça, me perdoe a palavra, mas é perder a graça mesmo, porque aqui nós estamos falando de graça. A graça que Deus nos dá não convive com o homem carnal, com o homem pecador. Nós precisamos fugir do pecado e nós precisamos praticar boas obras, porque, como nós vimos na aula passada, para isso que nós fomos criados, para as boas obras, que veio primeiro através de Cristo e a qual nós somos imitadores, como disse Paulo. Próximo, César, por favor. Já no próximo versículo, aliás, vamos agora fazer um resumo aqui do que nós aprendemos nesses primeiros versículos, né? Pode passar o próximo, César. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. Então, esse é o grande segredo dessa palavra aqui que nós aprendemos até agora. Nós precisamos controlar a nossa língua, refrear a nossa língua, e Tiago vai insistir nisso mais na frente. Nós precisamos ter domínio próprio, que também é um fruto do Espírito, da palavra implantada em nosso coração, e essa palavra precisa frutificar, e a gente precisa falar menos, porque quando a gente fala menos, nós vamos ouvir mais, nós vamos ouvir o nosso semelhante, e vamos ouvir também a palavra que grita em nosso coração, que clama pela presença de Deus. E aí nós vamos nos transformar automaticamente, nós vamos deixar de ser o que somos para nos tornarmos nova criatura. Próximo, César, por favor. A ira não produz a justiça de Deus, nem paz para a minha vida. Porque a justiça de Deus, como nós falamos, é amor, é longanimidade, é respeito com a pessoa. Quando Davi foi procurado, né, se queria a justiça do homem, a justiça de Deus, imediatamente ele buscou a justiça de Deus, porque Deus é amor, Deus é bondade. Deus, ele não nos julga com ira, ou com ódio, ou irritado, não. Deus é amor. Muitas vezes, quando nós nos entregamos à ira, nós fugimos desse compromisso com Deus para querer agir apenas carnalmente. E muitas vezes nós agimos carnalmente em nome de Deus, falando que estamos promovendo a justiça de Deus, mas a justiça de Deus não busca vingança. A justiça de Deus busca promover paz, e é essa paz que Deus trabalha para implantar aqui na terra através das nossas vidas, da minha vida e da vida de todos vocês que estão aqui conosco hoje. Próximo, César. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios capítulo 14, verso 15. Olha só, a resposta calma desvia a fúria. E quando você está furioso, você não... Pode deixar, César, aí mesmo. Você não percebe o sentido das palavras que estão sendo ditas. Você não percebe qual a mensagem que está sendo transmitida. Então, se você age com fúria, você só vai despertar a ira.
você só vai causar mais ira e vai causar feridas, tanto na parte que fala quanto na parte que ouve. Mas quando você consegue ouvir antes de falar, medir as palavras que serão ditas, então você consegue trazer paz, trazer calma para aquele ambiente de ira, de fúria, e promover um diálogo que seja conciliador. E é essa conciliação que Deus quer que nós promovamos aqui na Terra. Nós precisamos o tempo todo agir como pacificadores, bem-aventurados pacificadores, porque deles será o reino do céu, né? Diz lá Lucas, me parece capítulo 4 ou 5. Então nós precisamos estar atentos a isso. O luxo e a luxúria andam juntos e procedem do mal. Então, se nós queremos a vingança, se nós queremos praticar a justiça própria ou a justiça carnal, então nós estamos fora do propósito de Deus, nós não temos parte com Deus. Nós estamos fora daquele projeto que é o projeto de trazer Cristo à Terra, e trazer Cristo por um motivo muito importante, que muitos relegam a apenas nos dar a salvação. Mas nós vamos ver que isso não é verdade. Há algo maior do que isso que Deus prepara para nós. Próximo, César, por favor. Devemos buscar sempre a palavra de Deus, ela é vida, já que é fé. Isso está lá em Romanos, capítulo 10, 17, onde diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra. A fé, ela nos traz o dom da salvação, ela nos traz a possibilidade de alcançar a vida eterna. Então, a verdadeira tradução dessa palavra fé, de forma prática para as nossas vidas, é nesse sentido de vida mesmo, de vida eterna, de vida abundante, né? Que é a palavra que a Bíblia usa. Então, nós precisamos buscar essa fé, porque de posse dessa fé, nós vamos ter a capacidade de ouvir a palavra de Deus, aquela palavra que é ministrada, que muitas vezes a gente recebe, mas não frutifica, como nós dissemos, porque é sufocada pelas angústias da vida, porque não dá raiz em nosso coração, porque nós devoramos, né, avidamente. Quantos crentes vão à igreja e devoram aquela palavra que é ministrada ali avidamente e sai com tanta alegria, mas quando passa da porta da igreja, aquela palavra não vai com ele. Então, nós precisamos ter, sim, essa fé introjetada em nosso coração, um amor e reconhecimento verdadeiro à obra de Deus através de Jesus Cristo, para que a gente possa ser redimido de nossos pecados. Isso há de transformar as nossas vidas, porque quando você entende o quão você foi perdoado, né, o quanto você aceita esse ministério de Jesus Cristo, e aceita o impacto do ministério de Jesus Cristo na sua vida, não tem como você não ser transformado por isso. A partir dali, você precisa agir como uma nova pessoa, dando novos resultados, buscando novos objetivos. Você já não é mais movido pelo luxo e pela luxúria, que são as coisas vãs dessa vida, coisas materiais ou imediatistas, aquelas coisas que vão te satisfazer só aqui no plano terreno. Você passa a ter um foco no plano espiritual. E notem que tudo isso parte da palavra que é lançada. Tudo isso parte lá do ouvir a palavra, de ouvir realmente e receber essa palavra no seu coração como terra fértil. Isso é que vai fazer você, ouvindo a palavra e recebendo, a fé crescer em seu coração e você receber o dom da graça e transformar a sua vida, sendo você uma terra fértil para produzir os frutos a 100 por 1. E aí, nós já podemos responder a primeira pergunta do nosso questionário de hoje. E eu repito e lembro os senhores que não há uma resposta certa e única. Existem várias possibilidades de resposta que estão aí na apostila. Mas nós colocamos aqui uma resposta referência, para que vocês possam acompanhar. Então, a primeira pergunta, nossa fé está em
ouvir mais. Está aqui. Então, nossa fé está em ouvir mais e falar menos. Será que é fácil isso? Ouvir mais, prestar mais atenção no próximo e menos em si mesmo? Estar mais atento à necessidade do outro do que à sua própria necessidade? Eu me lembro que eu li uma passagem, acho que de Mateus, eu não vou lembrar agora capítulo e versículo, mas eu li que Jesus, descendo do barco, encontra com uma grande multidão. E aí Jesus vê aquela multidão e percebe a necessidade deles. E Jesus cura aquelas pessoas. E eu achei interessante porque existem 3 atitudes aí, né, em um único ato, que é Jesus vê o próximo, vê aquela pessoa que está ali no meio da multidão. Jesus ter compaixão, se compadecer daquelas pessoas, sentir a dor daquelas pessoas. Mas Jesus não cruza os braços, não ministra a palavra e vai embora, não faz o sermão e depois do sermão ele vira as costas. Não, ele cura os enfermos, ele reparte o pão, Jesus distribui o vinho, né, ou transforma a água em vinho. Jesus estava sempre fazendo alguma coisa por aqueles que necessitavam, que buscavam nele alguma solução. Então, não é possível que nós fiquemos de braço cruzado. Nós nos limitemos a ouvir. Né? Então, nós temos que ouvir sim, e essa palavra precisa frutificar. Então, nós temos que ouvir, ouvir e ouvir, para que aquele ouvir da palavra nasça a fé em nosso coração e essa fé seja transformadora, como era Jesus, que é o nosso modelo. A segunda pergunta do nosso questionário fala sobre tardio, né? Porque aqui no texto de Almeida Corrigida diz assim: portanto, meus amados irmãos, verso 19, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Eu achei curioso essa palavra, porque tardio significa algo que não importa mais. Tardio, passou da hora. Então, você não tem mais porquê. Quando a palavra diz que você deve ser tardio para falar e tardio para se irar, é porque o seu autocontrole, ele deve dominar a palavra e não ser dominado pela palavra. Você não pode se assoberbar, se irritar e lançar palavras que vão machucar as pessoas, vão machucar a você mesmo e vão machucar a seu próximo. Então, você tem que deixar passar daquele momento de angústia, de sofrimento, de dor, de irritação, e deixar para falar a palavra depois, porque essa palavra vem com calma e ela vai aplacar a ira, com certeza. Eu vou seguir aqui, parece que deu problema aí na projeção, né? Agora nós vamos lá em Tiago, capítulo 1, versos 22 ao 25, que fala assim: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que nós acabamos de falar? Você ouvir a palavra só e sair, virar as costas, ir embora, e a palavra não passa da porta da igreja por você, ou muitas vezes no grupo familiar, você recebe aquela palavra, mas aquela palavra não te transforma. Então é porque você não está ouvindo. Ela não está entrando no seu ouvido e chegando no seu coração. Como dizia minha mãe, está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Porque ela não está germinando, ela não está afastando as palavras de ira que estão alojadas no seu coração. Ela não está afastando os desejos ruins que você guarda na sua alma. Então, essa palavra não está produzindo efeito. Você precisa parar para ouvir e escutar realmente a palavra de Deus. Essa palavra precisa se fixar no seu coração. Seu coração não pode ser um terreno pedregoso, um terreno de espinhos e nem à beira do caminho. Seu coração precisa ser terra fértil, terra que produz 100 por 1. E é assim que diz a palavra. Isso vai acontecer quando você guardar aquela palavra. Guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11, salvo engano. Então, você precisa guardar essa palavra para que ela
possa trabalhando lá dentro, germinando, crescendo, ocupando os espaços para que você não mantenha aquelas vontades carnais, aqueles desejos e manifestações carnais que nós, infelizmente, carregamos conosco. Então, a palavra precisa ocupar o espaço que lhe é devido em nosso coração, como eu disse lá de Eclesiastes 3:11. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho, o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Isso aqui é meio confuso da gente entender, né? Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que se contempla ao espelho, o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Quando eu li isso aqui, eu fiquei lembrando de um comandante que eu tinha, lógico, nós não vamos falar o nome, né, porque é comandante, então é meu superior. E ele carregava um pentezinho no bolso, e aí ele penteava o cabelo. Mas como ele não tinha espelho, o cabelo dele muito fininho, porque ele era meio careca, e ele usava o cabelo para cobrir a careca, então desmanchava assim, ficava aquela aparência. E ele olhava no espelho, estava arrumadinho, bonito, e saía para trabalhar, mas quando ele passava da porta do banheiro, já estava todo desfasado o cabelo dele, mas ele não percebia, porque a gente não leva a imagem que a gente vê no espelho. Ou talvez a gente acredite, né, que aquela imagem vai conosco, e nem sempre ela vai. Agora, o espelho é útil, por quê? Porque nele a gente se corrige, a gente percebe o que está fora do lugar, né? A mulher passa uma maquiagem, o homem se penteia, arruma a barba, tal. E esse espelho, ele tem um sentido aqui transcendental, né? Que transcende ao natural. O sentido desse espelho aqui é o sentido da palavra de Deus, porque quando nós nos fixamos e nos concentramos na palavra de Deus, ela é capaz de revelar os nossos mínimos defeitos. Ela mostra o que é que nós somos verdadeiramente. Mas muitas vezes nós viramos as costas, e é o que o versículo está dizendo, e não percebemos que nós estamos desarrumados, que nós estamos tortos, que nós estamos fora do padrão que é Jesus Cristo. Mas essa palavra, ela também tem a vantagem e o favor de nos permitir consertar a nossa vida. Consertar a nossa vida para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo, porque é a Cristo que nós representamos aqui na Terra. E é isso que Tiago está dizendo. Nós precisamos olhar sim no espelho, que é a palavra de Deus, e olhar como uma radiografia que revela quem nós somos e como nós somos. Porque quando nós temos essa revelação da parte de Deus, do que é que nós somos, o que é o que nós temos, quem é que nós realmente, o que é que nós realmente refletimos aqui nessa terra, e nós refletimos aquilo que vai no nosso coração, por isso nós precisamos abrigar, alojar, armazenar essa palavra no nosso coração, para que a gente possa também se revelar como representante de Cristo aqui na Terra. Cristo é o nosso padrão, é o nosso modelo, é aquele que nós devemos seguir e buscar ser iguais a Ele. Obviamente que há muita falha em nós, muitas fraquezas, e essas fraquezas vão nos derrubar por muitas vezes, mas nós precisamos insistir em levantar, guardar esta palavra, olhar no espelho da palavra de Deus e nos arrumar. Passar um batonzinho, dar uma penteada no cabelo, para que a gente se saia melhor na fotografia. Esse é o papel e o impacto da palavra de Deus no nosso dia a dia e na nossa vida. Ela é transformadora. Ela é o espelho que revela, mas ela é o trilho que conduz conforme a vontade de Deus. No próximo versículo, 25, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito.
Então, bem-aventurados são aqueles abençoados, né? Acho que Lucas também fala disso. Eu não sei qual versículo, mas está lá entre os 5 primeiros, com certeza. Então, bem-aventurado aquele que não só ouve a palavra, mas as coloca em prática. Porque palavra, e isso é importante que eu vou dizer aqui, muitos ficarão chocados, mas é preciso entender. A palavra sozinha, ela não vai produzir efeito aqui na Terra. Não vai. Se não tiver quem a ouve e se compromete com ela, não vai produzir efeito. E Deus tem um propósito, e eu vou focar um pouquinho nisso agora, porque eu disse lá atrás, e é bom a gente entender. Muitos de nós, quando você pergunta por que Deus mandou Jesus em forma de homem vir à Terra, muitos de nós não têm dúvida em dizer, para nos salvar. Muito bem. Mas Deus não poderia nos salvar com um estalo de dedo, com um piscar ou com um pensamento? Obviamente que sim. Então, por que precisava Jesus vir à Terra? Esse é o mistério, é o grande mistério. Deus tem um propósito, a meu ver, muito maior do que nos salvar. A salvação não termina a história. Muitos crentes não sabem disso. Acham que a salvação encerra a história. Bom, estou salvo, vou para o céu e está tudo bem. Não. Eu entendo que há algo maior a acontecer depois dessa salvação. Deus está preparando uma família. Aqueles que ouvem a minha palavra, que recebem a minha palavra, foi dado o direito de ser chamado filho de Deus. Então, se nós somos filho, o que é isso? E eu lembro, se não família, né? O que é isso, se não família? E eu me lembro também de Lucas, quando Maria, me parece que capítulo 8, Maria e os irmãos de Jesus chegam e Jesus está cercado por uma multidão, e aí anunciam, Jesus, ó, sua família está aí. E Jesus responde, minha família, minha mãe, meus irmãos, são todos aqueles que ouvem a minha palavra e a executam. Então, não é só ouvir a palavra. Jesus disse isso. Jesus verbalizou isso. Então, Tiago não está tão fora quanto muitos estudiosos pensavam, ao ponto de querer retirar o livro de Tiago da Bíblia. Tiago sabia o que estava dizendo. A palavra de Tiago não está fora dos ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi muito claro e objetivo. Minha família, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a minha palavra e a executam. Então, nós precisamos, sim, o amor de Deus, ele nos dá a salvação gratuitamente. Mas essa salvação, essa graça, esse dom precisa ser transformador na minha vida. Eu preciso fazer algo, eu preciso mudar as minhas atitudes, para que eu possa fazer parte dessa grande família. E lá no céu, o nosso relacionamento com Jesus Cristo vai ser um relacionamento de família. Por isso, eu imagino, e aí eu já estou fugindo um pouquinho do nosso roteiro, mas eu imagino que por isso que tem aquela passagem dos 7 irmãos, né, que casam com a mesma mulher. Fica viúva do primeiro, vem o segundo, casa com ele, vem o... Testando Jesus, né? Os fariseus fazem essa pergunta para ele. Chegando no céu, qual dos 7 irmãos será o marido dessa mulher? E Jesus diz, nenhum, porque no céu não se casam nem se dão em casamento. Eu acredito que a família no céu é muito mais perfeita que esse relacionamento carnal que nós temos aqui na Terra. É um relacionamento espiritual, é uma família unida por sangue, sangue legítimo, sangue de Jesus Cristo. E nós vamos ter a oportunidade de viver essa experiência. Nós vamos poder chamar Jesus de irmão, nós vamos nos dirigir a Deus, Pai, como Pai verdadeiramente, nosso Pai espiritual. Então, aquele Pai que nos deu tantas oportunidades e relevou tantas vezes os nossos equívocos. Vamos ver agora aqui um resumão do que é que nós aprendemos com estes versículos.
Se a palavra é verdadeira e nós cremos, ela não pode se limitar à nossa mente ou ao nosso conhecimento. Então, não adianta eu conhecer tanta coisa da Bíblia, mas continuar praticando os mesmos erros. Talvez seja até pior, porque aquele que não conhece pode se dar por inocente, ou pode se passar por inocente, mas nós que conhecemos, não temos como fugir. Nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos qual é a vontade dele, então nós temos que nos guiar conforme essa vontade. Nós temos uma missão, e a nossa missão é representar Cristo. Nós não seremos dados por inocente, dizendo que não conhecemos a palavra, porque a palavra nos é dada, e nós temos orgulho de conhecer essa palavra. Então, muito mais nós temos que ter orgulho de a colocar em prática, porque, como eu disse, palavra só não vai transformar o mundo. O que vai transformar o mundo é o que eu faço com essa palavra. Como eu disse, essa palavra é a semente, mas ela é o fruto também. Ela é o fruto quando eu a consumo como pássaro na beira da estrada. Então, eu não posso consumir a semente, eu não posso deixar que ela se sufoque, eu preciso transformar essa semente para que ela produza muitos frutos. E ela vai produzir esses frutos através da minha vida e da sua vida também. Lá em Efésios, capítulo 2, verso 10, somos criação de Deus em Cristo Jesus para boas obras. E eu já citei isso antes, né? Mas aqui é só para relembrar. Então, nós fomos criados por um motivo. Às vezes a gente fica batendo cabeça, buscando psicólogo, psiquiatra, para saber por que qual o propósito da minha vida. Existe um livro, né, muito famoso do Rick Warren, que ele fala sobre a vida com propósito, a igreja com propósito, que são livros excelentes. Eu sou apaixonado nessas obras. Mas o nosso propósito está muito claro aqui na Bíblia. A gente finge não ver, ou a gente sofre porque quer, porque está aqui. Nós fomos criados para boas obras. Nós devemos fugir daquilo que é mal, mas nós temos que insistir. Com a mesma intensidade que eu fujo do que é ruim, eu tenho que lutar pelo que é bom, pelo que é certo, pelo que é a vontade de Deus, porque Deus tem algo muito grande guardado para mim. E para que eu alcance esse muito grande, esse mérito que Deus tem, esse galardão, vamos usar a palavra bíblica, que Deus tem guardado para mim, eu preciso ser ouvinte da palavra, eu preciso ser guardião da palavra, mas eu preciso ser, acima de tudo, praticante da palavra. Essa palavra tem que ser transformadora e impactante na minha vida. Não podemos esquecer Cristo, como quem esquece o próprio rosto. Jesus Cristo é o nosso padrão. Jesus Cristo veio para cumprir aquilo que nós não conseguimos cumprir. Jesus Cristo veio para transformar a lei. A lei não foi abolida, muito pelo contrário. A lei agora se torna mais rígida, do ponto de vista que quando você deseja, você já adultera com a mulher. Quando você pensa, você já praticou o pecado. Quando você deseja o mal, você já está em pecado. Então, Jesus, ele aperfeiçoou aquilo que já era completo, mas que nós não conseguimos por nós mesmos. Então, Jesus veio e se fez modelo, padrão que nós devemos ambicionar. Essa é uma ambição que nós podemos ter sem medo. Lógico, repito, nós vamos cair, vamos errar, nós somos falhos, mas Deus sabe disso. O que Deus valoriza é o nosso esforço para todos os dias estarmos buscando crescer, aprender e nos tornar mais parecido com Jesus. Conhecer a palavra não tem efeito no mundo, como eu já disse. O que fazemos da palavra é que terá efeito no mundo. A palavra, ela é importante porque ela nos transforma, nos orienta, nos capacita. Mas nós precisamos exercitar tudo aquilo que nós aprendemos e guardamos no nosso coração.
Essa é a nossa missão e esse é o nosso papel. João capítulo 14, verso 12, Jesus disse: aquele que crê em mim fará as obras que faço, e obras ainda maiores. Nós somos os representantes de Cristo agora. Nós estamos aqui para fazer as obras de Cristo. Ah, mas eu não tenho fé o suficiente para curar um paralítico e para ressuscitar um morto. Primeiro, Jesus não precisa de nós para isso. Ele continua fazendo os mesmos milagres. Jesus está vivo e ele pode continuar fazendo todos os milagres. Mas não é esse tipo de milagre que Jesus está esperando de nós. Nós temos que começar com os pequenos milagres. Os pequeninos, aquele milagre que bate à nossa porta. O mendigo que pede um pão e você divide um pão com ele. Aquela pessoa que está padecendo problemas emocionais e você para ouvi-lo, para acolhê-lo. Aquela pessoa que às vezes precisa, sim, de um bem material, mas às vezes a sua carência muito maior é espiritual. E você está capacitado e mais do que capacitado, você está disposto a levar aquela mensagem que aquela pessoa precisa. Às vezes aquela pessoa não precisa de uma palavra, às vezes aquela pessoa não precisa de uma cesta básica, às vezes aquela pessoa só precisa de um ouvido emprestado, e você tem 2. E você pode dar glória a Deus por isso. Então, nós precisamos ter essa consciência de fazer a obra maior de Jesus, maior que Jesus fez. Começa com pequenos passos. Às vezes a gente está de braço cruzado esperando. Não, eu não vou fazer, dividir um pão com o pedinte que veio na minha porta, porque esse é um preguiçoso. Eu estou me preparando para ressuscitar mortos. Eu leio a palavra toda noite, eu viro à noite de joelho orando, eu jejuo, fico 41 dias sem comer, nem beber, nem água eu bebo durante 40 dias, sou mais santo que Jesus. Mas só fica nisso. Estou esperando, estou preparando a minha alma para algo maior. Então, esse, com certeza, já está condenado, porque não entendeu qual que é a mensagem que Jesus tem ministrado através dos profetas. E a palavra de Jesus é muito simples, é que nós estejamos prontos para receber essa palavra e deixá-la germinar em nós, produzindo os frutos. Continuando o nosso questionário, respostas da questão 3, da questão 4 e da questão 5, que diz assim: 3. Somos criação de Deus em Jesus Cristo para praticar boas obras, como nós acabamos de ver. O que impacta o mundo é o que eu farei com a palavra que aprendi, e mais que aprendi, que aprendi em meu coração. 5. Eu só posso servir a Deus servindo ao próximo. Isso aqui é importante a gente parar um segundinho para pensar nisso. O que é que eu posso fazer para Deus? Para a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que é que eu posso fazer diretamente a eles? Servir um copo com água para Deus? Eu posso doar meu salário para Deus? Eu posso dar uma camisa para Deus? Eu não consigo imaginar o que eu posso fazer para Deus, mas Jesus disse: o que fizeres a esses pequeninos, a mim que estarão fazendo. Então, nós só podemos servir a Deus quando nós estamos servindo ao nosso semelhante. É a única forma que nós temos de fazer algo para Deus. E é algo importante, porque Deus valoriza isso. Foi Jesus quem disse: o que fizeres aos pequeninos, a mim é que vocês estão fazendo. Nós precisamos entender isso, porque essa obra é que é transformadora. Essa obra que é um milagre. Porque quando todos, pelo menos uma comunidade, entender isso e viver isso realmente, isso vai ser transformador. Infelizmente, nós não vivemos isso na igreja.
Nós não vivemos isso na igreja. Nós criticamos os nossos líderes, nós criticamos os obreiros. Quantas vezes nós somos pegos nessa situação de criticar aqueles que estão fazendo a obra, mas nós não levantamos uma palha, nós não ajudamos em nada, muitas vezes nem o dízimo nós entregamos, né? E não tem ninguém fiscalizando se você está entregando ou não o dízimo, e nem tem que fiscalizar mesmo, porque dízimo é uma dádiva sua com Deus, é uma gratidão com Deus, né? Mas pode parecer até que não é o foco a gente falar disso aqui, da igreja, do que se faz na igreja, mas a igreja é a noiva do Senhor. A igreja é a célula que deveria estar sendo o padrão para a sociedade. Nós estamos aí horrorizados com os Big Brother da vida, mas nossa igreja, porque o Big Brother está impactando bem, está fazendo o papel dele. Esses programas, essas devassidões que tem na televisão de hoje em dia, é programado, elas não são naturalmente diabólicas. Você pode usar a televisão para fazer o bem, mas o diabo sabe usar direitinho. O inferno está usando as ferramentas disponíveis muito bem. Mas nós, comunidade cristã, como nós estamos usando as ferramentas, aquilo que Deus coloca em nossas mãos, a palavra que está em nosso coração? Então, nós precisamos perceber que servir a Jesus Cristo é isso. É você ser o antídoto para essa luxúria que está dominando a terra. É você ser antídoto para as ambições e os vazios que as pessoas estão tendo no mundo atual. Nós precisamos nos fortalecermos como comunidade. E a gente se fortalece através dessa percepção que eu só posso servir a Deus quando eu sirvo o meu semelhante. Isso vai ser impactante e transformador. O mundo só vai mudar quando nós tivermos esta compreensão. Agora, para encerrar, né, nós entramos aqui nos versos 26 e 27. Está escrito assim, 26. Se alguém entre vós cuidar ser religioso e não refreia a sua língua, não contém as suas palavras, não mede o que está dizendo, está usando a boca para amaldiçoar ou para julgar, antes está enganando o seu coração. Se você está indo à igreja, mas continua utilizando as palavras como espada para cortar o seu semelhante, ao invés de ser acolhedor e reconfortante, então você está enganando o seu coração. E a sua religião, ou a nossa religião, que agimos assim, se agirmos assim, é vã. Vã significa que não tem serventia para nada. É perda de tempo. Então, é melhor você ir assistir televisão, ficar em casa, talvez seja mais produtivo. Você precisa congregar, sim, mas o seu congregar precisa ser para vivenciar essa palavra. A Bíblia diz que você vai ao templo, vai à igreja para receber oração de cura, para acolher, para ser acolhido, para... Eu estou tentando achar uma palavra aqui que não seja tão terrena, para você conviver com os seus iguais, com os seus semelhantes. Mas será que nós estamos mesmo sendo iguais? Nós estamos sendo cristãos verdadeiramente na igreja? Isso precisa ser perguntado. Lá em Tiago, capítulo 2, 15 e 16, nós vamos ver isso. Eu acredito que daqui 2 semanas está escrito assim: se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Qual foi sua grande obra? Eu vou orar por você, irmão. Ora e vá em paz, cuidado, toma vacina, use máscara, passa álcool em gel na mão e daí?
O que você fez por essa pessoa? Então, é essa mudança transformadora que nós precisamos ver em nossas vidas. E o verso 27, para encerrar, diz: a religião pura, imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e viúvas nas tribulações. Espera aí. Então, a religião é visitar os órfãos e as viúvas. Se você for pesquisar no dicionário, religião significa crença em um ser superior. Então, religião tem o sentido de fé, né? A verdadeira fé é esta: visitar os órfãos e as viúvas. Nós podemos perceber aqui um parâmetro, né? Órfão, aquela criança sem ninguém que cuide dela, sem um tutor, sem o pai, sem a mãe, e a viúva, quer dizer, aquela pessoa que já casou, que já teve filhos, filhos foram criados e que perdeu o marido, seu companheiro. Então, são dois extremos, na verdade, que a Bíblia está apontando aqui. Não se limita a isso, mas aqui estão contidas todas as pessoas que estão sofrendo alguma tribulação. Então, todas as pessoas que passam por angústias, ou por sofrimento, ou por alguma tribulação, ela precisa ser visitada. Ser visitada, talvez, nem tão fisicamente como a gente imagina, mas talvez espiritualmente. E como que você faz isso? Acolhendo aquela pessoa, percebendo como Jesus, quando desceu do barco e viu aquela multidão. Você precisa ver aquela pessoa, perceber aquela pessoa ali e ter compaixão dela, sentir o que ela está sentindo, viver aquele sofrimento dela. E aí sim, você vai ministrar a ela a palavra, você vai levar o conforto que ela precisa e vai guardar-se ainda da corrupção do mundo. O que é corrupção do mundo? O luxo e a luxúria, que nós falamos antes. É aquele desejo de guardar para si. Às vezes eu tenho condição de dar o pão ao mendigo. Às vezes eu tenho condições de dar a cesta básica. Às vezes eu tenho condições de parar para ouvir a pessoa. Às vezes eu tenho condição de orar por ela. Às vezes eu tenho condição de levar o conforto à alma que ela precisa, aquele sofrimento espiritual que ela está vivendo. Mas eu simplesmente não faço isso. E Jesus disse, lá em Lucas capítulo 3, me parece, eu não guardo todos os versículos, mas Jesus disse, aquele que pode fazer o bem e não faz, já escolheu fazer o mal. Não tem como você fugir disso. Jesus foi indagado se era lícito. Aliás, Jesus pergunta, né? Foi criticado pelos fariseus porque estava curando no sábado. E ele pergunta, é lícito curar no sábado? E aí Jesus termina com essa máxima, né? Aquele que pode fazer o bem e não faz, ele já escolheu fazer o mal. É uma opção. Se você pode fazer tudo isso e não faz, simplesmente porque não quer, então está claro o lado que você escolheu estar. Resumindo agora, esses dois versículos finais, nós vemos aqui o seguinte, o que nós falamos? Não devemos agir como naturais nem carnais, e nem pelos motivos que fazem com que os naturais e os carnais agem. Às vezes o homem natural ele tem melhores atitudes do que o cristão, mas as motivações dele são erradas. E o pastor Moacir pregou isso ontem muito bem, uma pregação tremenda. Eu saí muito edificado ontem da igreja. Então, o homem, às vezes, está fazendo a coisa certa, está correndo a carreira certa, na direção certa, mas por motivação errada. E o pastor ontem falou, às vezes está indo rápido demais. Para um pouquinho, ouça o que Deus está dizendo. Ouça como Jesus está ministrando no seu coração. Deixe essa palavra frutificar, para que a gente possa fazer realmente a vontade de Deus e não a nossa vontade. Às vezes o nosso alvo é correto, às vezes as nossas atitudes são corretas, mas o nosso luxo,
ele tem falado mais alto. Às vezes eu estou, pedis e pedis mal, diz a Bíblia, para gastar em vossas próprias concupiscências. Eu acho que está resumido aqui. Devemos agir por fé, sem ambição. De graça recebemos a salvação do Senhor. E é de graça que nós devemos nos doar ao nosso semelhante. Religião é a crença em um ser superior, segundo diz o dicionário. Assim, a verdadeira religião é esta, ou seja, a verdadeira crença ou fé é levar alívio ao próximo. Essa é a fé verdadeira. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção das que se esperam, diz a Bíblia. Então, é você saber que você tem uma missão. Você sabe que Jesus fez por você e que aquilo é real, embora você não possa ver. A família de Deus é real. Nós vamos viver nessa família. Nós vamos viver nessa moradia. Nós vamos experimentar momentos agradáveis. Eu não vejo isso, mas eu sei que é real. E isso me motiva e isso me transforma. E isso faz com que eu acolha o meu semelhante, porque eu preciso compartilhar essa família com ele, porque essa família também é dele. Então, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e a executam. Nossa missão é representar Cristo, fazendo o que ele faz. Veja o que está escrito em João 3,17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas tem muitos de nós que estão condenando o semelhante. Nós somos os condenados, nós não somos juízes. O juiz está perdoando, o juiz está resgatando, o juiz está salvando essas pessoas, mas eu sou mais justo que o juiz. Eu estou condenando. Eu estou julgando. Não, eu não vou compartilhar porque essa pessoa não merece, essa pessoa é preguiçosa, essa pessoa... Eu estou jogando palavras fora. De uma mesma fonte não jorra água doce e água salgada. Concluindo o nosso questionário agora para acabar de fato, e eu devolvo a palavra para o senhor, pastor Saulo, está aqui, 2 minutinhos. Pergunta número 6 do nosso questionário. Religião é a crença em um ser superior. Logo, eu posso dizer que religião é fé, é acreditar. Então, a minha religião é Cristo Jesus. A minha religião não é fefa, não é evangélico, não é católico, é cristão. Eu sou cristão, eu sigo Cristo Jesus. Eu acredito em Jesus. Então, eu tenho fé no que ele disse, no que ele fez, e eu recebi a obra dele para que possa transformar a minha vida. Lógico que as congregações são necessárias, vamos entender isso bem. Eu não estou condenando nenhuma igreja. As igrejas são necessárias, mas o meu foco, o meu alvo é Cristo. Não tem uma canção que fala assim? O meu general é Cristo, né? E eu marcho na direção dele, porque eu vou na direção do alvo. Eu só posso, a 7ª pergunta, eu só posso representar Jesus no mundo fazendo o que ele faz. Jesus não fez nada. Jesus faz. Jesus está vivo. Jesus é real. Ele é Deus. Então eu tenho que pôr isso na minha cabeça. A gente não tem que pensar em Jesus Cristo no passado. Jesus Cristo é presente e é presente na minha vida. Ele é real. Ele está aqui. Eu não posso envergonhá-lo. Para encerrar de vez, nosso 6º encontro da semana que vem, se Deus assim nos permitir, terá como tema respeito ao próximo, que é mais ou menos o que nós vimos hoje, mas agora a sequência da carta de Tiago no capítulo 2, iniciando o capítulo 2. O texto de referência do próximo encontro será capítulo 2 de Tiago, dos versos 1 ao 7.
O questionário está na página 22 da apostila, e eu quero insistir com todos vocês, tentem responder o questionário. Antes de ler a apostila, vai lá, dá uma olhada, tenta colocar suas respostas aqui. Não precisa colocar lápis, não, coloca caneta mesmo. Depois leia a apostila, coloca de novo a resposta do lado ou em cima, risca, isso aqui é para riscar mesmo. Coloca a sua resposta antes de ler a apostila, depois de ler a apostila. E aí depois a gente traz as nossas respostas e não fique só nesse encontro. Terminando o encontro, dá uma conferidinha no questionário, a resposta que você fez, a resposta que nós colocamos e vê o que está parecido e o que não está. O que não estiver parecido, procura na Bíblia e procura a resposta mais parecida possível, porque a resposta certa não é nem a minha e nem a sua, é a da Bíblia. Deus abençoe. Pastor Saulo, muito obrigado. Amém. Eu não vi nem o tempo aqui hoje, como é que foi, viu? Está no horário. Vamos aqui para o... Amém. Terminou, Avelar? Sim, é com o senhor. Amém. Obrigado, Avelar. Extrapolei muito tempo hoje, hein? Não, mas amém. Nós vamos aproveitar agora para passar para um segundo momento. Esse é um momento, irmãos, que nós queremos debater o contexto, o conteúdo, queremos trazer exemplos. Aqui eu vejo, por exemplo, a prática, né? A prática da palavra, né? O título nos diz assim, a Bíblia. Eu vejo aqui que tudo isso que o presbítero Avelar falou, nós precisamos ter como o sentido maior a leitura da palavra. Essa leitura da palavra ela tem que ser vivenciada dentro de cada um de nós, nós precisamos colocar em prática. Nós temos que ser verdadeiros cristãos, mas para isso nós precisamos conhecer a palavra, né? Ele fala muito sobre isso aí. Ele fala também que o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão é aquele que acolhe a palavra, que lê os seus ensinamentos, que traz, coloca em prática. O Avelar falou aí do espelho, né? E isso traz para nós esse sentido realmente, a Bíblia fala aí também. Por quê? Quando nós estamos diante do espelho, nós podemos perceber os nossos defeitos, os nossos problemas, as nossas deficiências. E muitas vezes nós não deparamos no decorrer do dia a dia, diante na condução de uma reunião, nós olhamos mais o problema do outro e não enxergamos aquilo que está em nós. E Tiago vem aí para nos ensinar sobre isso, né? Nós precisamos aprender com a palavra, nós precisamos conhecer a verdadeira palavra e que ele fala também que o crente tem que ter um relacionamento, né, com a palavra. Ele fala tudo isso, fala para nós do relacionamento. Porque quando nós relacionamos, nós conhecemos, e esse conhecer nós colocamos em prática. E quando nós colocamos em prática, nós combatemos aquilo que não é, aquilo que vem do mundo, as coisas do mundo, né? E aí, quando nós começamos a colocar em prática, algo novo gerado no nosso coração, vida sendo gerado. Amém? Eu queria abrir para os irmãos aí, eu sei que tem muitos pastores, pastor Luiz, a palavra é rica, tem muita coisa, o contexto é muito rico, então eu gostaria de abrir para que alguém compartilhasse sobre o contexto. Amém? Eu vou colocar em prática, vou ouvir mais hoje, falar menos. Amém, pastor. Pastor, algo que não é algo que eu falo assim, irmãos, é difícil a gente ouvir, porque a gente fala. Às vezes, assim, o desejo nosso é sempre falar. Mas quando nós ouvimos a verdade, quando nós ouvimos a palavra que confronta a nós mesmos, a gente tem momentos que chega e fala assim, nossa, por que eu fui falar tudo isso, entendeu? Porque a palavra de Deus, ela traz esse confronto mesmo para nós.
Quando nós não estamos alinhados ao propósito de Deus para as nossas vidas, aquilo realmente, quando há uma palavra sendo gerada, eu digo aí, uma palavra igual do Avelar, que foi agora poderosa, palavra quando os pastores são ministrados, que traz revelação para o nosso coração, irmãos, ela gera realmente um confronto na nossa vida. E não é fácil ouvir. Às vezes a gente quer só falar, mas realmente ouvir, a gente não quer ceder, né? Alguém mais? Pastor Jorley? Não, eu não posso compartilhar de um por um. A Avelar já... O pastor Saulo, Ah. parece que o pastor Jorley está se preparando para falar, depois eu falo. Fala aí, lindão. Pastor Jorley, abre seu microfone, por favor. Nós não estamos te ouvindo. Obrigado. Assim, aqui. Deu? Deu. Tá certo. Enquanto o presbítero Avelar estava falando, eu estava lendo alguns textos e estudando alguma coisa sobre essa parte de Tiago. E o interessante dizer que Tiago começa essa parte já falando de amados irmãos. Quer dizer, ele já traz uma palavra doce, uma palavra de trazer a pessoa para próximo dele, para depois poder falar de uma maneira aberta, uma maneira que pudesse explanar aquilo que vinha no coração dele. Ele diz muito corretamente a respeito de fé, a respeito de nós praticarmos a palavra, e quando ele fala a respeito do espelho, nós vemos que o espelho ele nos mostra uma imagem plana, ela não dá uma imagem tridimensional, ela dá uma imagem plana, e a imagem plana não mostra todo o defeito que temos, como você mesmo falou, pastor Saulo, ela não mostra isso. A única maneira que nós podemos conseguir entender, compreender um pouco mais dos nossos defeitos, ou daquilo que nós precisamos, ou praticar aquilo que a palavra nos diz, é aprofundar na palavra e não olhar a palavra como um espelho, olhar a palavra da maneira que ela é. E aí, quando você trata a palavra ou estuda a palavra de uma maneira superficial, você não conseguirá, de modo algum, identificar os erros e identificar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Por quê? Porque essa parte do texto, ela traz para nós exatamente isso, é mudança de comportamento. Não tem como ser você viver a palavra, não tem como você viver aquilo que a Bíblia nos diz, aquilo que nos é ensinado, e o presbítero Avelar falou lá no começo, de que é muito fácil a gente estar lá na igreja e ouvir uma palavra maravilhosa, igual o pastor Marcir pregou ontem, uma palavra sobre motivações do coração, e isso é algo que nós precisamos ter e aprender constantemente, porque motivação do coração é aquilo que Deus... quando nós temos a motivação correta, é quando Deus vem e faz aquilo que precisamos, porque Deus olha o coração e não olha o exterior. E essa parte do texto fala exatamente sobre isso, sobre essas motivações, sobre o que a gente precisa fazer, mas para isso precisamos aprofundar na palavra. Se não aprofundarmos nessa palavra, nós não conseguiremos seguir à frente, que é a verdadeira religião. Não conseguiremos ir mais adiante, ficaremos parados num lugar. Então, sim, o meu dizer, ou a minha palavra hoje é essa, que precisamos, sim, buscar a palavra de Deus, não como olhar num espelho de uma imagem plana, mas buscar a palavra de Deus mais profundamente. Porque se aprofundarmos na palavra de Deus, se buscarmos a palavra de Deus, quanto mais buscamos, e isso é uma coisa que eu tenho no meu coração, quanto mais nos achegamos a Deus, mais nós percebemos que nós somos pouco, mais percebemos que somos falhos, mais nós vemos as nossas debilidades. Mas aquele que começou a obra em nós, ele vai terminar essa obra. Com certeza, a palavra diz isso. Mas quando nós achegamos a Deus, ele se achega a nós. E Deus achegando a nós, irmãos, então, é algo que traz para nós alegria, traz para nós satisfação, traz para nós, além de tudo, aquilo que mais nós buscamos hoje em dia, que traz para nós segurança. Porque aí nós cremos, nós acreditamos, nós confiamos, porque nós conhecemos. Se conhecemos a palavra, nós mudaremos as nossas atitudes. Nós viveremos uma religião correta, a religião certa, aquela dos órfãos, dos desamparados, não só órfãos, viu? Mas os desamparados, não só financeiramente, não só nas ruas, não, mas aqueles também desamparados espiritualmente, que vivem uma rasura, vivem uma dificuldade de entender, uma dificuldade de compreender,
aquilo que Deus precisa. Nós precisamos fazer isso. Eu não digo assim os outros, não, eu tiro por mim mesmo. Nós precisamos nos aprofundar mais. Eu estou lendo agora esse livro que o pastor Luiz falou para a gente ler. Estou terminando o livro do Coração em Chamas. Hoje eu vejo, através do que eu estou lendo ali, o que ele está praticando. Porque o que ele leu, ele colocou em prática, trouxe para dentro da palavra e colocou isso em prática. Então, assim, eu estou lendo e estou percebendo as coisas acontecendo. Então, se a gente não lê, se a gente não busca, a gente não faz. Se a gente não lê, a gente não busca, a gente não muda. Não tem como mudar por si só, porque nós somos dentro de nós existe pecado, dentro de nós existe muita maldade. E essa maldade, ou esse pecado, ou a transformação, só vem através da revelação da palavra. Eu quero deixar só essa explanaçãozinha, porque foi o que eu vi, o que eu percebi de mais interessante nesse texto, e que o presbítero Avelar falou, o mais certo, aquilo que precisamos fazer mesmo. Buscar a palavra de Deus, amém? Amém. Pastor Luiz, o senhor me dá 30 segundos só para fazer uma observação? 15 segundos. Sim, querido. Fica à vontade. O que o pastor falou é interessante, né? Que lá ele fala, meus amados, começa com essa palavra, mas é uma palavra amorosa, acolhedora e firme. Lá no verso 16, na aula anterior, quero lembrar que ele falava também, não erreis, meus amados irmãos, toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Ou seja, Tiago era amável, acolhedor, mas era assertivo. Era Quer firme. dizer que ser acolhedor não precisa ser leniente, não. Ele era firme, ele já fazia exatamente para isso, para se chamar com amor, mas para tratar com firmeza. Isso é o que nós precisamos aprender. Nós somos muito melindrosos, nós não conseguimos ser tratados, e quando somos tratados um pouco mais firme, nós somos melindrosos e nós choramos para os cantos e vamos para um lado para outro, e pronto, daqui a pouco nós estamos lá do outro lado do mundo. Nós precisamos ser um pouquinho mais sólido, um pouquinho mais firme naquilo que nós somos tratados no dia a dia. É verdade. As pessoas pensam que amar é fazer à vontade. Não. Muitas vezes nós amamos falando a verdade para as pessoas, né? Quero parabenizar a equipe aí maravilhosa, porque é a gente que constantemente prega, a gente senta para ser ministrado, a gente vê um efeito tão poderoso da palavra, porque, na verdade, não são palavras dos homens, né? É a palavra de Deus que tem poder. E até o pastor Jolei mencionou ainda há pouco que nós devemos mergulhar na palavra. E uma das coisas, pastores, líderes e obreiros, nós precisamos fazer são com nossos filhos mais novos espirituais, tanto os filhos de sangue, quanto os nossos jovens e adolescentes na igreja. Sábado eu estive ministrando uma palavra com eles lá, eu estava falando a respeito das gerações Z, geração Y, geração X, e agora a recente é a Alfa, que ainda estão estudando esse comportamento dessa geração. E eu disse para ele que todas as gerações vieram e passaram, e vão passar. Mas cada um tem o seu efeito positivo e negativo. Mas o que vai prevalecer é a palavra de Deus sobre a vida deles como servo do Senhor. Eles precisam aprender isso, que são igreja, que Jesus morreu por eles. Então, eu estava falando com eles a respeito disso. E é justamente o que nós precisamos, porque o que vai prevalecer é a palavra de Deus, porque Deus é o Senhor da igreja e é o Senhor da palavra. Aqueles que quiserem obedecer e agradar a Deus, não tem outra alternativa. Não tem, ninguém vai criar outra maneira, exceto a palavra. E aqui na página 21, no primeiro parágrafo, lá no finalzinho, está escrito assim: nós nunca esquecemos, não, conhecer a palavra não produz efeito no mundo. O que vai produzir efeito é o que eu farei da palavra que aprendi. Então, alguém falou, acho que foi a pastora Maiara,
que as pessoas, elas não querem a Bíblia, o Evangelho. Elas querem o que nós que dizemos ser cristão praticamos. Esse é o Evangelho para o ímpio, a nossa maneira de agir. E lá embaixo, no finalzinho, lá no terceiro ou quarto parágrafo, lá no Não Adianta Dizer, está lá no finalzinho, depois de Mateus 25, 40, diz assim: só há uma maneira de servir a Deus, servindo ao próximo. E servir é obra, fazer é obra. A Júnia está nos ouvindo aí, isso foi tema, né, Júnia? Da última ministração da aula do pastor Saulo no evangelismo. Nós servimos a Deus mais verticalmente do que horizontalmente. É isso que o presbítero Avelar falou. Nós não podemos deixar as pessoas saírem com a mão abanando e dizer, vai, e Deus te abençoe. Não. O que está na nossa mão, o poder de fazer, nós devemos fazer, porque senão nisso nós pecamos. E lá no início também, na fala dele com o texto de Tiago, Tiago fala, portanto, meus amados irmãos, ele está falando para a igreja, mas aqui depois da vírgula ele fala, todo homem seja pronto para ouvir. Então, esse todo homem seja pronto para ouvir, se ele não ser cristão, se ele não tem religião nenhuma, se ele não frequenta nenhuma igreja evangélica, mas o poder da palavra é tão grande, se ele ouvir mais do que falar, esse efeito também se cumpre na vida dele. Porque a palavra de Deus é que determina tudo sobre essa terra. Foi através da palavra de Deus que tudo foi feito, tudo foi criado. Então, essa é a minha participação. Quero parabenizar aí que as internets estão tudo top, os sons estão tudo top, tudo bacana. Isso nos dá uma condição tão legal de aprender. Parabéns aí para a equipe, hein? Amém. Amém, pastor. Eu vou abrir demais. A Cida sempre reclama, né, Cida? Você precisa falar. Só com relação ao que foi comentado, pastor Luiz, e aqui o livro do pastor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, que o verdadeiro crente, ele acolhe a palavra de Deus, ela é comparada a uma semente, e o coração do homem um solo. Mas antes de lançarmos a semente, nós precisamos preparar esse solo, né? Precisamos preparar essa terra. E aí ele fala que, às vezes, nós deparamos diante de um solo endurecido, um solo superficial, um solo questionado, um questionador, né? E um frutífero. Ele fala assim que, antes de acolhermos a palavra, precisamos remover a erva daninha, a impureza, a maldade, e para isso nós precisamos praticar através da palavra, porque quando a palavra é lançada e gera vida no coração, automaticamente o homem vai começar a trabalhar essas questões do coração do homem, né? O endurecimento, a pessoa ser mais acessível, trabalhar a questão da mansidão, amor ao próximo. Amém? Alguém, Cida, você quer falar, Cida? Não? Amém. A Cida sempre questiona que quer falar e a gente não está deixando, né? Amém. É isso. Alguém mais quer compartilhar? Eu quero. Eu vejo aqui vários exemplos, né? Eu tive lendo o contexto, além do contexto, sempre também acompanho o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele fala muita coisa importante aqui para nós. Ele fala assim que o verdadeiro crente tem uma vida centrada na palavra de Deus. Para isso, o verdadeiro crente nasce da palavra de Deus, né? O verdadeiro crente acolhe a palavra de Deus. Ele fala que o verdadeiro crente pratica a palavra de Deus. E aí ele vem. Será se nós, como cristãos, será que tipo de cristão nós somos? Será se nós acolhemos? Será se nós somos centrados na palavra de Deus? Ou nós somos um crente superficial?
Isso precisa também porque Tiago aqui nos ensina, né? Ele fala aqui, ó, tornei-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Ele fala justo, e o Avelar, o presbítero você já falou, o pastor Jorley, por quê? Nós ouvimos uma palavra, mas aquela palavra não entra em nós, simplesmente ao sairmos da reunião, já não tem mais sentido, a gente não sabe e nem o que foi ministrado, né? E isso precisa se tornar, precisa ter vida no nosso coração, a palavra ela gera vida, né? Aí ele vem falando de... Deixa eu só interromper você um pouquinho. O texto ele é claro em nos mostrar que existe um processo. Né? Existe um processo para você alcançar o que vem depois nesse texto. Então, se você perceber bem no começo, ele vai falando isso, precisa disso, daquilo e daquilo outro. E se a gente não passar pelo processo, a gente entender, né, de convir comigo que se nós não conseguirmos a cura para nós, não buscarmos a cura, não mudarmos a mudança de atitude, não buscarmos em nós primeiro, como nós vamos passar isso a outros? Como nós vamos exercer ou fazer essa verdadeira religião, que é buscar aqueles que são necessitados, aqueles que precisam? Igual o pastor Luiz falou, os nossos filhos na fé. Se você não tiver curado, se você não conseguir compreender esse processo, para que você possa ser curado, para que você possa compreender, para que você possa viver plenamente a palavra de Deus, como nós vamos levar isso a outros? Por isso que Tiago fala, amados, vem aqui, deixa eu te falar algo. É preciso que aconteça isso, aconteça aquilo e aconteça aquilo outro, para que nós possamos fazer isso, isto e isto. Então, assim, nós precisamos entender exatamente o que é que Tiago está trazendo para nós, a não ser só a palavra por palavra. Não é só isso, você só entender palavra, só você compreender a palavra que é ministrada. Não é só isso. Existe um processo, e um processo árduo, um processo doloroso, um processo difícil de se passar. Porque quando você sai dessa situação mundana, quando você vem do mundo e vem para o meio do evangelho, você vem no meio da palavra, isso dói. Isso é algo que machuca, isso é algo que esfola, que você vai passando por situações e problemas que você vai, se você puder compreender e tiver alguém que te ensine, tiver alguém que te dirige, tiver alguém que te oriente, você vai passar por esse processo dolorido, mas você vai passar, porque alguém vai trazer entendimento daquilo que você está passando. Eu estava vendo uma entrevista de uma pessoa que ela era muito famosa, vivia no mundo eu não sei como é que fala, dessas mulheres bonitas demais e tal, e passou por um processo muito difícil. Se converteu, voltou para a igreja e agora está lá fora de novo falando que a igreja roubou dela, etc. Falei, senhor, por que uma pessoa passa pelo que passou, quase morte, ela estava com... Eu brinco assim que ela estava com o pé e meio na cova, né? Quase morte, e reconhece a tua soberania, volta aos teus pés, se rende ao Senhor, batiza, vai para a igreja e, de repente, por causa do financeiro, por causa do dinheiro, ele diz que todos estão errados e ela está certa. Porque não compreendeu e não foi ensinado o processo ao qual ela passou. Não foi ensinado o processo ao qual ela foi submetida, para que Deus pudesse tirar toda a força humana, toda a capacitação humana, tudo aquilo que o humano conseguiu, tudo aquilo que o humano criou, tudo aquilo que o humano conquistou, para que Deus pudesse trazer a ela a conquista através de Deus, a essa pessoa através de Deus. Eu tenho esse exemplo na vida do meu irmão. Tudo que ele tinha de conquistado, e todos conhecem, já esteve lá na igreja, tudo que ele tinha de conquistado da força dele mesmo, ele perdeu, tudo, inclusive o nome. Depois que voltou aos pés do Senhor, é que as coisas foram melhorando, e hoje já está no patamar melhor do que estava antes. Então, assim, o Tiago nos alerta para isso. Existe um processo, e esse processo precisa ser cumprido na nossa vida. Amém, pastor Julei. Desculpa te... Não, maravilhoso, que bom, é isso mesmo. O problema é nós aceitarmos, né? Que estarmos prontos a passarmos por esse processo, porque realmente é isso que o senhor falou. É um processo doído, é um processo doloroso, mas que se nós tivermos... Ele fala também aí da questão da maturidade, né?
Se nós tivermos a maturidade de aceitar, de realmente estar disposto a passar por esse processo, Deus vai nos trazer a vitória. Amém? Alguém mais quer compartilhar? Senão nós vamos encerrar. Ainda temos um prazo. César, não? Amém. Amém, irmãos. Eu quero... nós vamos encerrar nossa reunião. Eu acredito que deu para nós termos o conhecimento, né, aqui, o aprendizado através de cada um, através do compartilhar de cada um. Daqueles que não compartilharam, eu acredito também que foi um aprendizado. O propósito nosso é esse. Eu gostaria muito que tivessem no decorrer da semana, que você pudesse ter esse momento de compartilhar da palavra com a sua família. Seria muito importante realmente, sabe, que nós pudéssemos passar isso para a nossa família, porque quando nós estamos como família, sentados a uma mesa, compartilhando da palavra, irmãos, principalmente as crianças, surgem muitos questionamentos, muitas perguntas, e que se nós não tivermos a palavra, a gente tem dificuldade de responder. Amém? E a gente tem percebido, eu tenho percebido isso em casa, porque os meus já têm conhecimento. E quando a gente se senta para compartilhar da palavra, eles trazem várias perguntas assim do porquê, entendeu? Porquê, e se Deus não tiver misericórdia. Isso é bom, por isso que é importante, sabe, nós estarmos como família reunido. Tiver oportunidade, não é a intenção de falar, hoje é um dia só para... Não é isso. É sentar à mesa no horário do almoço, da janta, do que seja, que você possa compartilhar da palavra, que você possa compartilhar coisas simples disso, da importância da palavra, o quanto é bom nós termos o conhecimento de poder estarmos abertos a passar por tudo que o pastor Jorley falou, né, esse processo de tirar toda a erva daninha, até para a questão de amadurecimento. Amém? Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Obrigado pelos momentos que estivemos juntos. Vamos só orar agradecendo a Deus. Amém? Amém. César não quer compartilhar nada, César? Não, né? Amém. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela vida dos meus irmãos. Obrigado pela vida, Senhor, de cada um deles, pela vida do presbítero Avelar, Pai, por compartilhar a palavra conosco. Amém. Senhor, obrigado pelo aprendizado, obrigado pela oportunidade que eu tenho, Senhor Jesus, de mesmo na dificuldade, Pai, na correria do dia a dia, eu tenho o privilégio de poder parar esses momentos, de poder, Senhor, te adorar, de poder aprender da Tua palavra, como tem sido edificante no meu coração. Pai, me ensina, Pai, que a cada dia ler a Tua palavra, compreender, Senhor Jesus, e colocar em prática. Senhor, venha, Pai, ministrar nos nossos corações, a cada lar, a cada um dos meus irmãos que necessita, Senhor Jesus, aleluias, de uma palavra de direção, de correção, de paz, de ânimo. Senhor, que nós tenhamos uma semana de paz, uma semana que o Senhor venha, Pai, ministrar nos nossos corações. Amém. E que nós estejamos com os nossos corações abertos, Pai, a compreender o propósito do Senhor tem para cada um de nós. Amém. Em nome de Jesus, como família, como homem, como, Senhor Jesus, funcionário, como empresário, em todos os segmentos, Pai, venha nos capacitar a cada dia, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado. Obrigado. Amém, muito obrigado. Semana que vem tragam caneta, vamos riscar essa apostila aí para vocês poderem trabalhar com os grupos. Amém. Amém. Deus abençoe. Grande abraço. Muito obrigado. Boa noite.